Parábola dos talentos. Gente, assim, o Evangelho, ele é esse repositório de recursos, de fatos, de lições extraordinárias para a gente acertar aqui na Terra. A parábola dos talentos, eu escolhi essa parábola porque eu estou assim, vendo em mim a necessidade enorme de nós estarmos trabalhando esses dons, talentos, habilidades, seja o que for que a gente denome. Porque na verdade, o que é a parábola? Como que, no caso aqui, Mateus retrata para a gente? É como se aquele senhor que fosse fazer uma viagem e ele chama os seus servos e distribui os talentos para cada um. A um ele deu 5, a outra ele deu 2 e o outro ele deu 1 talento. Os que ganharam 5 e 2, eles voltaram para o seu senhor quando ele voltou da viagem e falou assim: Senhor, olha, o senhor me deu tanto, aqui está o dobro do que me houver dado. Quem recebeu 5 voltou com 10, quem recebeu 2 voltou com 4. E aí ele falou assim: participais do gozo do meu Senhor, da alegria, ou seja, daquilo que você conseguiu fazer. Bem-aventurado és tu. O outro que havia recebido apenas 1 talento, ele está claro que aí é o ápice, aí é a mensagem para todos nós. Teve medo, e ele enterrou o talento, ou seja, teve medo de enterrar, porque ele ganhasse nem roupa, né? E pelo menos 1 talento está aqui, ou seja, não vou prejudicar meu senhor em nada. Está aqui, desenterrou o talento que está aqui. O talento que o Senhor me deu, guardei ele está aqui porque acreditando, talvez, que ele conseguisse, graças a Deus, né, pelo menos perdi o talento. E entregou de novo o talento. Mal servidor. Porque pelo menos não colocaste o meu talento nos banqueiros e me desse o juro deles, se sabes que colho no planto que eu iria pedir, por que não agiste assim? Mal servidor. Aqui o outro ia participar do gozo, veja bem, esse será e foi lançado às trevas exteriores. Gente, nós não temos outra explicação. Olha, você pode ver, pergunta evangélica, pergunta o que é treva exterior? O que é isso? Para nós, doutrina espírita, fica muito claro, é você ser colocado na carne. É você, ou seja, seu específico, nascer, ter vida exterior. É você estar aqui, trevas exteriores, é você estar aqui encarnado. Não tem outro jeito. E aí vai ter, né, choro e ranger. Por não ter desenvolvido, por não ter multiplicado, por não ter trabalhado os talentos, dons, habilidades, valores, tudo aquilo que potencial, muito falado, né? Nome, Miguel, você tem um potencial enorme. Nome, Micael, você tem um potencial, meu filho, se você não desenvolver o potencial, você morre com ele. Morre com ele. Um monte de potencial, um monte de habilidade, de dom, seja no que for, talentos, né? E tá lá. Morre. Aqui já uma pessoa que tinha grande potencial. Semente. Não desenvolve, não cresce. Talento, na época, né? As traduções foram trazendo como se fosse dinheiro, mas na verdade é substância de vida, é oportunidade de crescimento, é tudo aquilo que a vida nos oferece para a gente crescer. E olha que interessante, né? Um recebeu 5, o outro 2 e o outro 1, mostrando que cada um de nós estamos em patamares diferentes. E é interessante que ele fala assim: olha, segundo a sua capacidade, aquilo que eu sou capaz de absorver. Não é Deus, não é Espírito que faz assim: olha, Margarete, não, vou dar a Margarete só esse talento aqui, não, vou dar, não é isso, é eu quem vou, devido a essas leis que nós vamos conhecer naturais da vida, eu é que vou abrindo comportas, eu vou melhorando, eu vou dedicando e eu vou tendo uma capacidade maior de assimilação, de uso, é capacidade mesmo. E mesmo assim, veja bem, olha que interessante, né?
Quem recebeu 5? Ele recebeu 5, ele teve capacidade de receber 5. E ele multiplicou. Onde que está o problema? Quem que teve a dificuldade? Foi quem recebeu? 1 talento. Então é quem recebe menos, é quem tinha menos capacidade. Por isso ele cega lá, se dá-se àquele que mais tem. E mesmo aquele que não tem, que não desenvolve, ele será tirado. Hoje nós conseguimos compreender isso bem na lei natural. Para de caminhar para você ver. Para de ler livro para você ver. Conheci gente demais que na época, né, chegou à 4ª série de grupo. Gente, as pessoas com 4ª série de grupo abriram empresa, dirigiram, fizeram coisas extraordinárias, porque foram sempre avançando. Outros, 4ª série de grupo, parou, a pessoa não sabe nem ler direito. Perde, naturalmente. Aquilo que não usa, atrofia. Certo? Então dá. E talentos? Me ajuda aqui. O que são talentos, então? Dinheiro? Pode ser. Inteligência é talento? Talento. Tempo é talento? Talento. Relacionamento é talento? Talento. Vida, fala, conhecimento, tudo. Então nós podemos colocar todas as oportunidades que a vida está nos dando. Tem uma historinha para a gente começar a ilustrar isso, para a gente chegar na nossa vida, que um homem, ele caminhando em determinado uma floresta, ele viu um pássaro. E quando ele viu o pássaro, foi se aproximando, acreditando que o pássaro ia voar. O pássaro simplesmente não voava. Quando ele percebeu que aquele pássaro estava com asas quebradas, era ainda, de certa forma, jovem, aquele pássaro, o filhote, né? E ele levou aquele pássaro, colocou na gaiola e foi cuidando desse pássaro. Foi tratando do pássaro com muita dificuldade, ela estava bem esfrangalhada, a asa dele, mas ele foi melhorando, até que quando ele viu que o pássaro estava com a asa curada, ele tirou ele da gaiola e falou assim: agora você pode voar. Mas o pássaro estava indeciso, ele não sabia se ele voava, se não voava, como é que era aquilo, e ele foi conversando com o pássaro, foi mostrando: olha, vocês, olha os outros voando, você pode voar também. Ele batia a asa, olhava, tinha medo, voltava para perto dele de novo, até que ele, uma hora ele conseguiu, jogou ele em uma determinada área inerte, né, vazia, e o pássaro voou e viu que ali, ele via que ele poderia, que ele tinha condições de voar, e planeou, realizou. São os nossos talentos. A asa quebrada são as nossas dificuldades, são os tropeços, são as lutas, são aquilo que você tem que vencer. E normalmente nós precisamos de alguém. Olha, nós precisamos de alguém que chegue, que te mostre, que te oriente. Olha as casas espíritas, olha os espíritos interpretando de novo para a gente as mensagens do Cristo, o próprio Cristo que veio. Olha um monte de pensadores, de escritores, né, de oradores, todo mundo de certa forma clareando, mostrando para a gente: olha, você pode, você tem potencial, você tem talento, você tem dom, você tem recurso. Utilize, desenvolva, cresça. Então é como que você, depois que você desenvolve, você voa. Aí você realiza aquilo que você veio fazer aqui. Nada mais do que veio fazer aqui. É conto, né? Fica meio assim: Davi, traz uma coisa mais próxima, mais real. Teve uma menina que ela nasceu normal, mas ela teve 19 meses de vida. Ela teve uma doença degenerativa que ela ficou surda, cega e surda. E de certa forma não aprende a falar, não é isso? Quem é surdo, né, ele acaba ficando mudo. Então, ou seja, ela ficou assim 19 meses. Quando ela estava ali ainda na infância, 7 anos, alguém contratou para ela uma professora. Essa menina, Ellen Keller. E como, gente, tem
para estudar, para ver a hora, um dos pontos da vida dela, como que essa professora ensinando essa menina a ler, ensinando a falar, ela sendo surda, cega e muda, desde bebê. Quando ela mostrou para ela a água e foi mostrando os recursos adaptativos, né? O braille, ela está escrita em água e mostrando para ela a água. Aquilo foi um toque, um encanto para ela. Ela foi desenvolvendo, foi trabalhando, aprendeu a escrever, aprendeu a falar, mas em coisas inimagináveis, impossível. Ela ia nos campos de concentração, aqueles soldados que haviam ficado cegos, ela ia auxiliando, ela ia amparando essas pessoas, ela ia ensinando para eles de novo, na dificuldade, na luta, que eles poderiam vencer, que eles poderiam dar conta. O dia que ela fez um discurso em college, que era uma extensão de Harvard, ela estava lá em Harvard e ela fez o discurso, conseguindo falar. Claro, uma pessoa, né, falando traduzindo para ela, mas ela falou, ela recebeu uma premiação de pé, todos batendo palma, porque aquilo ali era a superação máxima daquela mulher conseguir desenvolver tantos talentos nela, em volta, soterrado em tanta dificuldade, mas assim, imensa, quase que impossível fazer isso, pois ela fez. E ela conseguiu superar todas as suas limitações, pegando a imagem do pássaro, todas as asas quebradas que ela tinha. Ela conseguiu recuperar todas elas e se tornou uma pessoa, virou escritora, virou educadora, virou ativista política e auxiliando os deficientes. Auxiliando. Foi uma das pessoas que mais realizou aqui na Terra, sem estrutura nenhuma. Nós vamos acompanhando na vida, a gente tem cada relato de pessoas que fizeram, que realizaram. Por que nós nos deixamos abater? Pensem, dizer, o que está dentro de nós que a gente acomoda, que a gente deixa os obstáculos prenderem? Por quê? Se a gente acompanhar, a gente vê, por exemplo, que tem esse texto aqui, cara, olha, esse texto aqui está no livro 85, do capítulo 85, do Palavra de Vida Eterna, e vem muito a calhar com a mensagem que Miguel leu, que chama assim, se aspiras a servir, Paulo fala assim, aprendi a contentar-me com o que tenho, aprendi a contentar-me com o que tenho. O Espírito humano vem falando para a gente que quando Paulo escreveu isso aos Filipenses, o cara estava preso. Ele estava preso. Aí ele fala assim, nem sempre tinha água potável, nem sempre tinha uma ração para comer, palavras ásperas, soldados desalmados, criminosos em volta, dormindo completamente. Esse cara fala isso e continua trabalhando e escrevendo em nome do Evangelho. Ele estava completamente limitado, preso, com um ambiente hostil, e ali pregando o Evangelho. O que nos limita? Que talentos nós temos dentro de nós que não está aflorando, que nós estamos deixando as coisas tamponarem, está abafando, e ali muitas das vezes uma limitação física, muitas das vezes uma proibição, muitas das vezes alguma doença, alguma coisa, nós não estamos aflorando os nossos potenciais. Chico Xavier, moço, esse cara nasceu numa roça aqui no nosso estado, né? Uma roça aqui perto, aqui, todo arrebentado, pobre, colocar muito pé para frente, o irmão numeroso, uma madrasta que o batia e ensurrava 3 vezes por dia como criança. Ele contando, olha lá no Pinga Fogo, ele começou a trabalhar com 8 anos de idade numa fábrica, foi até 13,
devido à respiração do algodão, arrebentou o pulmão dele. Depois ele vai para o comércio, mexendo com gente bêbada até os seus 17, 18 anos. Da ele vai trabalhar no Ministério da Agricultura, que era melhorzinho, né? Era funcionário federal, mas uma profissão simples de datilógrafo. E trabalhando, nunca parou as suas atividades. Nunca parou. Não casou. Acho que foi uma coisa boa que ele fez. Ou seja, não casou, né? Mas na verdade, ele não parava. Teve uma época que ele estava tomando conta de 14 sobrinhos. Teve um deles que ele precisava enfiar o dedo na garganta para vomitar, porque ele precisava fazer lavagem, porque a comida, né, não saía. E esse menino era completamente atrofiado, e ele ficou tomando conta desse menino a vida inteira, porque a sua cunhada estava louca e internada, não aguentando os problemas da vida, inclusive do próprio filho que tiveram. Chico aguentou as broncas, nunca parou. A gente tem história do Eurípides Barçanufo, gente inteligente, versátil, em Sacramento. O cara montou uma escola com princípios de evangelho, de humanidade, foi político, nunca parou as atividades dele para nada, nunca encerrou, nunca parou de trabalhar, de servir, de auxiliar, de nada. E sempre lutando, trabalhando, levando, não se deixando prender das dificuldades. E assim a gente encontra Bezerra de Menezes, também político, né? Foi político 3 vezes, né? 3 magistraturas ali. Ele foi político, médico, trabalhando, amparando, casou, acho que teve 9 filhos, 9, se eu não me engano, foi isso. Depois casou de novo com a cunhada, a irmã da esposa que havia morrido. Vai ser corajoso assim. E aí, ou seja, casa de novo na mesma família, com o mesmo sangue, mas 6. Nunca filho foi obstáculo para ele deixar de trabalhar na doutrina espírita. Presidente da FEB, né, umas diretorias da FEB, auxiliando todo mundo, nunca parou. Por que nós paramos? Agora eu casei. Agora eu tenho filho. Agora, gente, olha assim que nós vamos enterrando. Nós não vamos enterrando, nós vamos soterrando aquilo que a gente vem fazendo. Bezerra de Menezes morreu pobre, precisando das pessoas fazerem vaquinha para poder comprar o caixão para ele ser enterrado. Nunca ameaçou nada disso. A gente acompanha agora recente, né, Divaldo Pereira Franco. Gente, não tem como. O homem vai fazendo 98 anos de idade, ainda está na ativa, fazendo palestra e psicografando. 98 anos de idade. Nunca parou. Também acabava de fazer palestra, ia para o emprego, do emprego saía, fazia, nunca parou. Ele, muitas das vezes, fazendo palestra depois de uma cirurgia de coração. A Joana falando com ele, mas eu ia assim, eu estou quase morto, né? Ela brinca, e eu estou 100% morta, e estou aqui trabalhando, por que você não pode estar? É desse jeito, isso é guia. Os guias são assim, né? Quando o Chico estava com um problema no olho e recebeu um atestado de 2 dias, um dia estava em casa, o Espírito Emmanuel apareceu naquele mesmo dia. O que você está fazendo, Chico? Uai, que bom, eu tenho atestado. É porque eu estou com um problema no olho e o outro, Chico. O outro não funciona, não? Vai trabalhar. Cara, não se deixar bater pelas dificuldades, assim, você vê que estão desenhando, família não é problema, filhos não são problema, e olha que não era 1, não era 2, 15, nossa mãe, então assim, como que nós não vamos deixar, porque agora eu estou trabalhando muito, nada, e essas almas, nenhuma delas deixaram de trabalhar, de cumprir, trabalhar até o último dia, continuar do mesmo jeito, trabalhando, servindo, fazendo tudo aquilo que Deus. Nós acompanhamos agora recente, aí está aí ainda, de volta também está aí ainda, né? Parece que vai chegar até 100 anos, né? Parece que vai mostrar para nós que tem como, que dá, que tem jeito, né? Nunca parou, nunca deixou de atender, de servir, cansado, com dificuldade, com luta material, nada disso. Não temos. Esses espíritas
baluartes primeiros que nos antecederam nessa doutrina, nenhum deles tiveram facilidade. Seja no relacionamento, seja com parentes, seja com filhos, seja com situação financeira. Todos com muita luta e dificuldade. O Raul Teixeira, a gente acompanhou também da mesma forma, o cara trabalhando tudo. As últimas vezes, não sei se vocês lembram, nós fomos assistir palestra dele, esse cara estava bravo. Ele estava assim, intolerante com as situações. A palestra dele estava levantando defunto, de tanto que ele estava falando, batendo. Eu, na minha concepção, aquilo chamou muita atenção das trevas, mas muito. E eles narram isso, quando eles iam chegar para qualquer local fazer palestra, o cara estava na porta esperando ele, na porta. Você vai fazer palestra aqui? Entidades anticristos de trevas, e ameaçando, e eles aprenderam com os guias, ele nem dá importância, nem ouvir, e chegar, e o cara sentado na frente. O espírito, estou falando do espírito perseguidor, que não quer despertar, não quer fazer que a gente cumpra com a nossa tarefa, que a gente dá conta de realizar aquilo que a gente veio fazer, de não deixar se amarrar por desculpas, por coisa pequena, por isso, por aquilo, capengando, arrastando a gente, sabe? Isso é que faz com que a gente desenvolva os nossos talentos, arranque das entranhas de nós mesmos, porque não tem muita dificuldade não, a não ser dentro de nós mesmos. O cara toma uma cepada, né? Naquele avião que estava indo para fazer uma turnê de palestra, tem um AVC, ou seja, a pessoa que tomava conta acreditou que ele estava dormindo, e com isso ninguém atendeu, e ele já tinha sofrido ali. Só 6, 7 horas, não sei, de viagem, quando vai descer, que ninguém não desce, aí foi ver, o cara estava completamente arrebentado. E ele falando isso para a gente, 5 anos, há tempos atrás, ele deve ter uns 7 ou 8, não sei agora, 5 anos num curso intensivo de paciência, aprendendo tudo de novo. E uma das principais áreas afetada, a fala. Do lado direito, né? Perdeu todos os movimentos. Continua psicografando com a mão esquerda. A espiritualidade não, você tem a esquerda. E foram então trabalhar para ele poder psicografar com a mão que ele não era para não parar. Hoje, nós somos no Espírito Santo apresentar a peça Maria de Nazaré, que nós estamos pedindo para as pessoas, venham para vocês verem, quarta-feira que vem, convide os familiares, falem com as pessoas. E lá o cara falou assim: não, Dani, a gente tem que agradecer vocês demais, você sai de longe, do outro estado, para vir aqui para apresentar isso para nós. E perguntou à esposa: não é que o nosso público aqui, hoje lotou. Aqui é 20, 18, 22 pessoas que vêm. As pessoas estão sumindo das reuniões. E aí um evento seu assim faz com que a gente tenha motivação para chamar, para fazer com que as pessoas despertem e voltem de novo. Um dos anfitriões que nos auxiliava há mais de anos, né, que a gente vai lá, eles simplesmente, o centro que eles estavam, eles fecharam. Ele mudou, o outro abandonou e se fechou o centro. Um grupo do período, né, que ia caravanas, muitas caravanas, daqui, de 7 Lagoas, para ir para BH, que lotava aquilo lá. Nós tivemos notícia que eles não estão tendo local para reunir, e quando reúnem em uma quadra, pouquíssima gente. Não tem. O que está acontecendo? Nós estamos se deixando levar pelo imediatismo, pelas dificuldades, pelos tropeços. Nenhum desses espíritos tiveram facilidade. Se você vê o pássaro, a Ellen Keller, imagina a luta daquela professora e dela com ela mesma, gente, sério, surdo, não falar e aprender tudo com a maior dificuldade, realizar a tarefa, ser um ativista, visitar os campos de concentração e consolar e amparar
os soldados rebentados, sem pernas, cegos, surdos, e ela ensinando e mostrando para eles que eles poderiam vencer. Nós podemos dar mais. Nós podemos não se deixar abater pela dificuldade financeira, pelos tropeços, pelas deserções, pelos abandonos. Quando eu, como pai, não cumpro com a minha tarefa, eu estou colocando mais dificuldade no desabrochar dos talentos do meu filho. Quando eu não faço a minha tarefa, eu estou dificultando para o outro. É claro, muitas das vezes, cada um vai responder para o seu, mas o que nós temos que fazer é procurar cumprir com a nossa, é desenvolver, é trabalhar. Gente, nós somos imortais, nós estamos aqui de passagem, nós precisamos desabrochar, nós não podemos deixar vencer pelas dificuldades. Olha, na peça Maria de Nazaré, nós vamos ver Maria, e lá no livro Boa Nova, capítulo 30, fala assim: olha, idosa, não parou. Nós vemos Ananias, um centenário, João Evangelista, né? Inácio de Antioquia, todos, mas assim, Simão Pedro com 80 anos de idade, sustentando o coração daquelas pessoas junto à perseguição de Nero, que era ferrenho, ali, lutando ainda com muita perseguição. São luzes, são exemplos para mostrar para nós que não é facilidade. Muitas pessoas recebem talentos, mas não desenvolvem, não fazem, apesar que na parábola fala que estão desenvolvendo. E muitas das vezes nós que recebemos pouco, que achamos que eu não dou conta, quem sou eu, isso aqui, somos nós que recebemos um. Pensem vocês verem, o Elon Musk, talento de dinheiro, talento de habilidade, de influência, de poder, tem muito, pode ser e talvez vai desenvolver, está desenvolvendo dele, e eu que não recebi nada. E aí? E aí eu vou cruzar os braços e ficar assim, não fazer nada? Gente, nós temos o nosso. É quem recebeu pouco é que está enterrando na parada. Então a mensagem é diretamente aos nossos corações. Pensemos nisso, olhemos para dentro de nós, vamos ver coisas que a gente está trabalhando, lutando. Olha, a parábola ou a semente, como é o talento, é o potencial, é semente. Gente, a semente é uma semente só. Toda semente, ela tem que germinar, ela tem que florescer, ela tem que frutificar e ela precisa alimentar. Esses 4 passos. Pense na sua vida. Olhe dentro de você. Se os seus potenciais, suas habilidades, seus dons, seja lá o que for, estão. Primeiro, ele precisa ser enterrado. Olha. Ele precisa passar por dificuldades, não tem como, é lei da natureza, precisa morrer, entrar na terra, para depois ali começar a germinar. Para germinar tem que ter diversidade, tem que ter adubo, tem que ter trabalho, tem que ter alguém para cuidar, que nem essa professora da Ellen Keller, que nem as orientações da espiritualidade, que nem um espírito humano com o Chico, que nem a Joana, precisa de alguém para chegar, para falar, olha, é assim, vai, luta, nós precisamos. Então precisa germinar, depois de germinar, precisa florescer. Você viu a frase de Joana de volta? Floresça aonde estiver plantado. Qualquer situação, aonde você estiver, você sair de dentro de você, você fazer com que surja flores, e depois das flores, dá fruto. Sem dar fruto não resolve. Nós estamos aqui para dar fruto, e depois de dar fruto, você precisa nutrir. Não adianta nada o fruto e ele não nutrir. Olha, como que é um processo? É um processo completo. Então, quando uma parábola dessa que fala de talentos, são talentos que nós precisamos estar cultivando, lutando, vencendo com obstáculo, com pedra, com tudo que tiver em volta. Você vai lutando e aflorando aquilo, vai fazendo aquilo virar flores, fruto e servir e alimentar as pessoas. Então nós precisamos pensar nisso. Então eu vejo hoje, Deus estava falando com Vânia minha esposa, e eu falei com ela, Vânia, pelo amor de Deus, cara, nós estamos precisando de dar mais, de fazer mais, de realizar mais, sabe? O Robson mandou um áudio para mim, eu estava aqui resolvendo, aí aconteceu até outra coisa, ia ser um nó, Robson, não tem como eu sair daqui agora,
que eu tenho atendimento, eu tenho palestra, eu tenho que precisar, não dá para sair agora, não dá tempo. Era 6 e quase 7 horas, eu falei, não dá tempo. Mas aquilo me doeu tanto, eu falei, não dá. Mas não dava, sabe? Mas assim, a gente precisa fazer dar. A gente precisa fazer dar. Porque na verdade, igual hoje, estou vendo o Alberto, aliás, de uns meses para cá, né, uma quantidade de gente que está entre e sai toda hora, Ou seja, uma demanda enorme num local ruim, né, que é um apartamento no centro, ou seja, lá em cima. Se nós tivéssemos, né, um local plano, né, com uma casa, com um local tudo preparado, o quanto nós estaríamos trabalhando e com outras fontes de trabalho, de frentes ali dentro. Enorme. Aí eu falei com a Miriam, não vão desistir, não vão parar, vão dar mais, vão tentar fazer isso florescer, dar fruto e nutrir muita gente. Nós precisamos dedicar mais. Olha, e não importa, gente, sério, eu falo isso de coração. A gente gostaria que o Espiritismo estivesse assim, sabe, chegando em todos os corações. Mas a gente sabe das lutas, dos tropeços, dos empecilhos que cada um está lutando diante desse mundo que nós estamos vivendo, complicado, as energias materiais, né? O desânimo, a depressão, a vício, droga, está muito pesado, mas mesmo assim, olha, é nessas condições que nós podemos sobressair, é assim mesmo. Então, é não desanimar, cada um cumprir o máximo com aquilo que puder, porque isso é bem para aquele que faz. Eu não estou auxiliando ou favorecendo o Espiritismo em nada, a não ser a mim mesmo. Jesus espera, mas não precisa de nós. A doutrina espírita, da mesma forma, segundo Kardec, ela vai caminhar com os homens, apesar dos homens ou sem os homens. Ela vai cumprir. Poucos somos nós de não aproveitar essa oportunidade para a gente estar desabrochando esses nossos talentos. Não enterrar, não colocar os nossos talentos nas desculpas. Na família, ela não compreendia. Mas os filhos exigiram muito. E Bezerra? Mas a situação financeira, e todos esses que sem ter salário, sem nada. Paulo de Tarso viajou o mundo conhecido com segurança, sem ter um centavo no bolso. Como? Fazem quando se quer, quando se desabrocha dentro de si. Olha a situação de Paulo, preso, maus tratos, não tinha muitas vezes água para beber, a ração era escassa, e esse cara trabalhando, e foi o campeão, foi um dos maiores divulgadores do Evangelho da história da cristandade. A força que traz dentro de si. Nós temos talentos, nós temos habilidade, não importa o que você faz, é o que você fazer, é trabalhar, é lutar, é servir sempre. Quando o Miguel falou que a chave, né? A chave é a gente servir de forma fraternal, espontânea, solidária. Eu vou repetir várias vezes. Quando Paulo de Tarso perdeu tudo, quando aquela alma, todos os familiares abandonaram, todos, a família mudou de cidade, a irmã mudou, a mãe morreu de desgosto, o pai deserdou, todos os amigos viraram as costas. Gente, mas assim, o que é isso? O que o Cristo queria dele? Fez todo mundo mesmo. Os cristãos, como confiar naquela alma feroz, um perseguidor tinhoso, um cara de resolvido, ou seja, inteligente, que não tinha como escapar dele. Criou o mesmo no rural de Jerusalém. O que é isso? Ou seja, todo mundo saiu, foi em caça-campo para fugir da perseguição, a ponto da cidade ficar sem trabalhador. Porque quem trabalhava era escravo ou cristão. E aí o que acontece? Ele então, desse jeito, ele fica sozinho. Nenhum cristão confiava nele. Todos aconselharam ele a se isolar. Todos, Ananias, Simão Pedro, Estevão, ele já desencarnado, ainda falou com ele, foge, não vão aceitar o seu testemunho. Gamaliel, esse cara dormiu depois de todas as portas fecharem, né? Todas assim. Ele dorme em uma caverna, né, nos muros do pé
deserto total, que tinha lá várias cavernas, inclusive ele mora lá durante 3 anos. Bom para não pagar o aluguel. Ou seja, 3 anos ele morando lá. Quando ele estava lá, a hora que ele dorme, adormece depois de uma prece, ele é levado a uma colônia que ele chama de terceiro céu, e ele recebe a visita de Abigail e Esther. Abigail fala muita coisa com ele, que o texto é extraordinário, mas principalmente, que nós vamos ver no estudo ainda de Levamento, nós estamos só agora, né? Nós estamos na fase que ele acabou de ver Jesus. Aí é que vai começar agora, depois que viu Jesus, agora compreende, e aí vai começando a tirar os recursos. Vamos ver o que você faz. Mais ou menos assim, ele sozinho, sem ninguém, ele sonha. Gente, a pergunta que ele faz a Abigail, gravem isso, sério para nós. O que fazer? O que fazer para vencer na terra? Ela responde para ele assim: Saulo, para vencer no escabroso caminho da terra é necessário dar. Jesus deu tudo que possuía. Se a gente não servir, se a gente não auxiliar, se nós não sermos úteis, nós não vamos vencer. Então aí ele entendeu que ele precisava se doar. Amar, viu gente? Nós no estudo de terça-feira, que o Valdir comentou passado, sobre o amor, né, sentimento lá, amar é dar de quem você é. Amar é dar de quem você é. Então é quando você se dá, você dá o seu tempo, você dá a sua energia, você dá o seu sacrifício, você dá os seus conhecimentos, a sua inteligência. É quando você se doa. Sem você se doar, você pode até doar coisas, dinheiro, propriedade. Por isso que o Paulo falou, nem que você dá o seu corpo a ser queimado, quando você doa tudo para dar aos pobres. Se você não tiver esse sentimento de doação, nada vai. De nada vai. Então olha para você ver o quanto nós estamos precisando de despertar. Não se deixar abater por pobreza, dificuldade, doença, abandono, críticas, seja lá o que está acontecendo com cada um de nós. O que nós temos que colocar dentro de nós é que nós somos filhos de Deus, é que nós temos esse potencial, é que não são as situações externas que vai definir se você é vencedor ou perdedor. O que vai definir é o que você vai fazer, é o que você está realizando, é o que você está vencendo e não se deixando abater em servir, em ser útil, em trabalhar em nome do bem comum. Quando a gente faz isso, como ela quer, como o pássaro, que mesmo com a asa quebrada e sem aprender a voar, ele aprendeu. Aquela menina que nasceu toda arrebentada, ou seja, se tornou devido à doença, que nem Bezerra de Menezes, Chico Xavier, e agora a gente acompanha aí o Raul Teixeira, que sofreu um AVC que deixou todo arrebentado, que ele ainda está, mas já está indo, fazendo palestras, já está indo nos locais, já está. Eu penso que se a vida lhe der mais tempo, ele vai voltar quase que à normalidade completa e vai mostrar para esse espírito das trevas que Deus é melhor. E que é assim mesmo. E que ele vai sair muito mais forte, mas muito mais resistente, e que não vai adiantar fazer isso com ele. Então nós precisamos pensar nisso, olha, trabalhemos os nossos potenciais. Não nos deixamos abater pelas dificuldades, confiemos em Deus, façamos prece, vamos unir as nossas forças, vamos trabalhar, se prontificar para a gente servir, para a gente não deixar o tempo passar e enterrar os nossos talentos. Você enterra, vai para o mundo espiritual, chega lá, qual que é a galera? Voltar para as trevas exteriores e não curtir ou não vivenciar aquilo que você desenvolveu, aquilo que você aflorou, aquilo que você despertou. Porque tudo aquilo que eu cultivo dentro de mim é meu. E eu estarei com ele onde eu estiver, encarnado, desencarnado, no espiritual, na terra, fora da terra, onde eu estiver, eu estarei cultivando ou levando aquilo que eu mesmo desenvolvi. E quando a gente desenvolve, é seu. Por isso Cristo nos deu livre-arbítrio para que todos nós, querendo, com boa vontade, com espontaneidade, caminhar e servir mesmo diante dos tropeços, das dificuldades. Saiamos dos escombros de nós mesmos. Não deixemos isso nos abafar. Lutemos
e vamos desenvolver as nossas habilidades, os nossos dons, os nossos talentos. Não deixeis de vir quarta-feira para a gente estar prestigiando uma tarefa da casa, os artistas, e ao mesmo tempo organizando mais lições para a gente estar na luta para melhorar o nós mesmos. Nós precisamos disso. Não nos iludamos. Você sai de uma rede de influências benéfica, cai em uma outra influência e aquilo ali você passa a se envolver com aquilo e muitas vezes amordaçando, enterrando, soterrando tudo aquilo que veio fazer aqui. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Que assim seja.